Antes do lançamento, o senhor Tsujimapa falou que a adaptação de Chainsaw Man seria um marco para a empresa deles, porque eles não tiveram uma comitê de produção. Então, todo o investimento foi 100% do bolso deles, então era um projeto que não podia dar errado, porque caso desse errado, o prejuízo seria muito grande, mas também, se fosse um sucesso, eles lucrariam muito mais. Era uma grande aposta. Eles contrataram os melhores animadores, investiram pesado naquelas 12 músicas de encerramento, que imagino eu que não deve ter sido barato, porque tem grandes artistas ali no meio. Também investiram bastante em computação gráfica por causa dos designs complexos do mangá. Tudo parecia bem, até a gente perceber que o Nakayama ele quis fazer uma direção realista nos episódios. E essa pegada mais realista aí, ela dividiu muito a opinião do pessoal, mas eu acho que a gente pode entrar no consenso de que o diretor ele foi muito ousado, ele foi diferente em fazer essa decisão. Ele pode não ter sido abençoado nessa escolha, na execução dessa técnica, nessa adaptação, mas dizer que o bagulho ficou horrível, que ficou muito ruim, aí eu acho que já tá forçando um pouco a barra. Eu acho que tiveram 4 fatores que prejudicaram a adaptação de Chainsaw Man, e esse realismo foi uma dessas coisas. Mas não necessariamente porque é ruim, mas porque o pessoal não estava acostumado com esse tipo de coisa. Principalmente um shonen de ação, não é muito comum você ver realismo, movimentos um pouco mais humanos em um shonen de batalha, então é um pouco estranho. Eu acho que a segunda coisa que prejudicou aí a adaptação de Chainsaw Man foi a expectativa enorme que o pessoal colocou para essa obra superar Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, e eu acho que as pessoas ainda não entendem que Demon Slayer foi uma coisa anormal, foi algo surreal e não vai acontecer com qualquer história mesmo que ela tenha uma boa animação. Eu acho que Chainsaw Man tinha possibilidade de superar ali ou atingir níveis igual ao Jujutsu ou Tokyo Revengers, que por mais que você goste ou desgoste, vende muito. Só que não atingiu e não tem problema. Eu acho que Chainsaw Man ficou ali na síndrome de Spy Family, né? Que muita gente criou uma expectativa ali que também seria o mega hit, mas acabou sendo um sucesso, só que não foi uma explosão. E aconteceu a mesma coisa com Chainsaw Man. Foi um sucesso, mas não foi uma explosão, não foi uma loucura, foi ok. Então eu acho que essa expectativa muito grande acabou se frustrando aí conforme as semanas foram passando. A terceira coisa que eu acho que prejudicou aqui foi a utilização do CGI. Eu sei que só de falar de CGI o pessoal já reclama, o pessoal não é muito fã, mas a questão é que o CGI em Chainsaw Man ele tem uma qualidade muito alta, porém, é diferente de Jujutsu Kaisen, que colocou CGI ali nos efeitos, nos cenários. Chainsaw Man colocou CGI nos personagens, e acabou sendo algo muito mais explícito do que discreto como foi Jujutsu. Na minha humilde opinião, quando você tem personagens em computação gráfica lutando, eu tenho dificuldade de sentir que o impacto entre os golpes, eu não consigo sentir que os personagens eles estão ali realmente, entendeu? É um pouco estranho. Um exemplo aqui que eu dou foi a cena do Aki, quando ele invocou o demônio da maldição e que pegou o demônio katana ali. Eu não consegui sentir que os personagens, estavam ali. Eu achei engraçada a cena, eu dei risada quando tava assistindo, por mais que não seja uma cena de humor, mas porque, realmente eu não senti. Só que de contraponto, você tem um CGI muito bem utilizado ali no episódio 12, com o Katana lutando contra o Denji, e tá tudo bem, eu vejo muitas pessoas colocando sempre CGI em uma régua única e específica, ou bom ou ruim, mas a questão é que, CGI é bom, tem cenas boas, tem cenas ruins, e não tem problema. Igual uma animação 2D teria momentos bons e ruins, 3D tem momentos bons e ruins, e o episódio 12 ali foi o ápice do CGI, na minha opinião, em Chainsaw Man, porque eles conseguiram fazer algo surreal. A indústria japonesa não alcançou a perfeição do CGI, mas Chainsaw Man tá uma prova viva aí que isso está em constante evolução, né? O CGI tá vindo aí no mercado já faz alguns anos e não vai sair. Então eu prefiro que eles evoluam do que eles retirem o CGI. Então Chainsaw Man mostrou ter uma evolução ali, principalmente da parte do estúdio Mapa. Eu acho que o quarto fator que prejudicou aqui a adaptação de Chainsaw Man foi a história. Eu podia falar sobre os dubladores aqui, mas eu acho que os dubladores eles não tiveram culpa. Se ninguém tivesse falado que eles eram amadores, ninguém desconfiaria. Mas eu acho que eles fizeram o que foi pedido pra eles. Se foi pedir um tom mais realista, eles entregaram. Eu acho que tive essa primeira impressão lá no trailer. Eu fiz um react aqui e eu revi e eu vi que eu falei que o Denji estava com um tom mais sério, e realmente essa pegada foi durante os 12 episódios, mas foi algo que foi determinado pela direção que o Nakayama escolheu. Então eu acho que eles não pecaram nem nada, eles fizeram o que foi determinado para eles. Então eu acho que nesse ponto não tem problema. E quarto fator que eu acho que prejudicou a animação aqui de Chainsaw Man foi a própria narrativa, foi a própria história, porque muita gente criou mais expectativa de que seria algo absurdo, mas no final das contas a gente percebeu que o Fujimoto ele não é criativo, não é nada milaborante o que ele faz, mas ele é ousado. Eu acho que ousado é uma palavra mais melhor não, uma palavra melhor aqui para descrever isso, porque o Fujimoto ele não criou uma coisa fora do comum.
Na verdade, a realidade ali do Denji, desse desenvolvimento do Denji a partir do desejo incessante por mulheres, é algo comum na sociedade, tipo, principalmente quando você pega ali adolescentes no ensino médio. O que tem ali no roda de círculo é Denjis, muitos Denjis na sociedade, só que normalmente você não vê isso como um protagonista. Só que o Fujimoto aqui ele foi ousado no sentido de que colocar esse ponto como um protagonista, mas isso realmente acontece, tipo, e por isso já acontecer com frequência, principalmente aqui no Brasil, pelo menos na minha roda, na minha bolha, isso acontecia muito. Conheci muitos Denjis na vida, mas então, por isso acontecer muito, eu não considero o Fujimoto um autor muito criativo. Ele pode ser criativo aqui nos designs, que os designs são bem malucos, mas em relação à história, falando da história, aí a história eu não considero. E também porque, tipo, demônios é o que mais tem nos mangás, tipo, é uma coisa muito comum. Demônio pra cá, então ele não é criativo. Eu vejo muita gente falando, Chainsaw Man é uma história profunda por isso, por causa do Denji, mas não é profundo por causa do Denji, mas não é tão raso quanto falam também. Eu acho que o Fujimoto ele não é burro. Eu acho que ele não dá grandes explicações, não é um autor que vai dar grande profundidade nos temas que ele aborda, mas na simplicidade que ele bota, tem como fazer muitas interpretações. E eu acho que isso é difícil também. Tipo, ele é totalmente contrário à autora de Jujutsu, por exemplo, que gosta de dar explicações até pro fio de cabelo dos personagens. Então, o Fujimoto tá aqui, mas tipo, mano, sei lá o que é isso. E ele é mais nessa linha. O exemplo mais claro dessa simplicidade que pode ser aprofundada é a história do Denji, é a história do próprio protagonista, porque se você vê, ele não quer ser um herói, ele não tem um senso de humanidade muito grande, porque ele faz coisas pro ego dele, tipo, o que ele quer, ele vai fazer por causa disso. O Denji, na real, além desse desejo incessante, a primeira coisa que ele queria era comer um pão. Então, o Denji é um cara muito simples e ele acaba representando, você pode interpretar isso que eu tô falando, tipo, ele acaba representando muitos jovens, seja no Brasil, seja em outras nações também, que não querem viver na luxúria, mas querem ter o mínimo pra sobreviver na sociedade, que é o que o Denji tá fazendo também, ele quer ter o mínimo pra comer ali, pra sobreviver no dia a dia. Chainsaw Man não revolucionou a história das adaptações, também não tem uma história muito criativa, mas nessa simplicidade eles conseguem entregar um diferencial que muitas histórias procuram e não tem. Então, seja nessa cinematografia totalmente exacerbada ou na simplicidade dessa história. Chainsaw Man é isso.